A situação precária do Expresso Tiradentes. A prefeitura quer contratar uma empresa para reformar o corredor exclusivo de ônibus construído há 25 anos. Em um documento afirma que um dos trechos oferece risco aos usuários. O aumento do número de internações por Covid-19 em todo o estado. As celebrações de Corpus Christi na região metropolitana. Moradores de diversas cidades enfeitaram as ruas com tapetes coloridos e muita originalidade. E em Embu das Artes, são 50 tapetes com 600 metros de extensão. Tudo feito com muito cuidado e carinho para a procissão dessa noite. E mais, os preparativos para a Parada do Orgulho LGBT+. A Feira da Diversidade reúne novos artistas que estão brilhando nos palcos. Então a gente está ocupando esse espaço maravilhoso com os nossos trabalhos artísticos, os nossos corpos também, performances e tudo é incrível. É agora, no SP2. Ótima noite para você. Agora 7h10. A Justiça de São Paulo bloqueou imóveis e veículos dos sócios e de pessoas ligadas à empresa de ônibus UpBus. O valor dos bens chega a 45 milhões de reais. Essa empresa é responsável por 13 linhas na zona leste da capital e foi alvo de uma operação policial dias atrás. A investigação apontou que essa empresa era usada pelo crime organizado para lavagem de dinheiro. A reportagem é do Bruno Tavares. A decisão da Justiça é um desdobramento da operação deflagrada pela Polícia Civil no começo do mês. Os investigadores descobriram que a UpBus, empresa contratada pela Prefeitura da capital para operar 13 linhas de ônibus em Itaquera e São Miguel Paulista, na Zona Leste, tinha entre os sócios 5 chefes da facção criminosa paulista e parentes deles. Um dos donos da UpBus era Anselmo Bichelli Santa Fausta, conhecido como Cara Preta, apontado como um dos maiores fornecedores de droga para o crime organizado. Anselmo foi assassinado em dezembro do ano passado no Tatuapé, também na Zona Leste. O bloqueio de bens decretado pela Justiça atinge o patrimônio do traficante, dos parentes e do contador dele, José Muniz Leite. O contador e a esposa são suspeitos de lavar dinheiro da facção criminosa. Em um ano, eles ganharam 65 vezes na loteria. A polícia afirma que José Muniz Leite dividiu um dos prêmios de 16 milhões de reais com Anselmo Santa Fausta. Eram apostas realizadas na sua total legalidade. O que ele fazia era apostar normalmente um valor muito mais alto do que o valor do prêmio. Qual que era a vantagem disso tudo? O dinheiro passava a ter uma origem. Uma vez que uma pessoa tem um bilhete premiado de loteria, ela não só tem direito àquele valor, mas ela também tem um atestado de licitude da origem daquele dinheiro. A decisão da Justiça proíbe que imóveis e veículos dos donos e de pessoas ligadas à UpBus sejam negociados. A polícia diz que não pediu a apreensão dos ônibus e nem o bloqueio das contas bancárias da empresa para que os passageiros não fossem prejudicados com a interrupção do serviço. Houve esse bloqueio de bens para evitar a alienação desses bens. Mas, por exemplo, não houve o bloqueio de contas da empresa, porque isso poderia determinar que a empresa fechasse as portas, deixasse de operar. Os policiais chegaram a pedir a prisão de 15 suspeitos, mas a Justiça não autorizou. E nós não conseguimos contato com representantes da UpBus. Outra empresa de ônibus que presta serviço à Prefeitura de São Paulo está na mira da polícia. Se acompanhou aqui no SP2, na semana passada, 13 ônibus da Transunião foram apreendidos. A companhia opera 50 linhas na zona leste da capital. Nesse caso, a polícia investiga a participação da Transunião em um esquema de lavagem de dinheiro do crime organizado. A empresa também é citada em um inquérito que apura o assassinato de Adalto Soares Jorge, ex-diretor financeiro da Transunião. E de acordo com a SP Trans, juntas essas duas empresas receberam quase 40 milhões de reais de remuneração pelo serviço de transporte público só no mês de maio.
Hoje, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, disse que a prefeitura acompanha essas duas investigações. Foi durante uma agenda oficial, agora à tarde, na cidade de Embu Guaçu, na Grande São Paulo. Vamos ouvir um trecho? A nossa controladoria, ela já abriu dois procedimentos de investigação, tanto com relação às duas empresas, né, a TransUnião e a UpBus. Nós estamos trocando informações com a Polícia Civil e está em processo de investigação. Portanto, ainda não existe sequer a denúncia com relação ao assunto. Toda investigação ela pode concluir pela culpabilidade ou não. Então, a Prefeitura está acompanhando, né, uma vez que as empresas são empresas concessionárias do serviço público da Prefeitura de São Paulo e não pode ter, em hipótese alguma, qualquer tipo de paralisação do serviço. Prejudicar a população não, né, gente? A Prefeitura publicou hoje, no Diário Oficial, a abertura de uma licitação para recuperar o corredor do Expresso Tiradentes. Em um documento, a SP Trans, que é quem gerencia, né, o sistema de ônibus, afirma que o piso de um trecho do corredor no centro está afundando. E o problema vem piorando com o passar dos anos. São 15 minutos da Vila Prudente e do Sacomã até o Parque Dom Pedro, no centro. Um trecho de cerca de 10 quilômetros que 94 mil passageiros percorrem por dia. Eu trabalho aqui no Brás, sempre ele passa bem, 5 minutos. São 15 anos de operação do corredor que tem um histórico de problemas. Começou a ser construído em 1997, durante a gestão do então prefeito Celso Pitta, com o nome de Fura-Fila. Mudou pelo menos 2 vezes de nome até virar o Expresso Tiradentes, porque deveria chegar até Cidade Tiradentes, na Zona Leste. Promessa nunca cumprida. Só começou a operar em 2007. E no ano seguinte, um trecho da pista desabou sobre o viaduto Grande São Paulo. Em 2018, a prefeitura interditou um trecho de 300 metros do corredor, na Moca, porque a pista afundou. Agora o problema está no trecho já na região central. De acordo com o edital da SP Trans, o piso está afundando entre a estação Pedro II e o complexo viário Evaristo Comolatti. Problema que vem se agravando ao longo dos anos. A SP Trans diz que na margem esquerda do rio Tamanduateí, perto de onde passam os ônibus, tem uma teia de redes de drenagem, além de um emissário de esgoto da Sabesp e até uma linha de alta tensão. O problema é que não se sabe a profundidade e nem a situação dessas estruturas. O documento da SP Trans chega a afirmar que, por causa da complexidade dos serviços, que exigem elevado grau de conhecimento técnico e em função da necessidade de solução, é imprescindível que os serviços sejam feitos o mais rápido possível, porque os usuários do corredor estão sendo submetidos a constantes riscos. Quem usa o Expresso todos os dias espera que esse problema fique logo no passado. Vamos às explicações, gente? Olha, a SP Trans enviou uma nota dizendo que o trecho do documento que fala em risco para o passageiro foi mal escrito e será corrigido. A SP Trans pediu desculpas à população por isso. A escolha da empresa que vai fazer o levantamento da situação do corredor será em agosto e não tem previsão para o começo dessa obra. Hora de falar da previsão do tempo. Eliana Marques já aqui com a gente. Boa noite, Eli. Boa noite, Sabina. Boa noite para você também. Me conta uma coisa. Hoje fez um dia bonito, esquentou. Amanhã na mesma pegada? Na mesma pegada. Olha, na mesmíssima, gente. A sexta-feira vai ser ensolarada e mais quente do que hoje. Hoje fez 25,8 graus acima do que estava previsto, isso segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. E amanhã a máxima aqui para a capital é de 27 graus, foi atualizada, mais quente então. Ainda faz frio de madrugada, né, e de manhã, olha, a mínima prevista é de 12 graus, mas depois o sol aparece e esquenta bastante. Aí à noite a gente vê aqui que esfria e volta a chover por causa da aproximação de uma frente fria. Hoje também ficou muito seco, a umidade do ar caiu bastante e isso favorece a concentração de poluentes, é o que a gente vê nesse mapa aqui da CETESB. Onde ele está amarelo, aí são vários pontos, a qualidade do ar ficou moderada, quer dizer, está fora do ideal. Amanhã essa situação aqui de poluição concentrada e de baixa umidade do ar deve se repetir, Sabina. Gente, muita água. E eu quero saber do fim de semana. Eu não, né? Todo mundo aqui que está com SP2. Pois é, aí muda completamente. Amanhã chove por causa da aproximação de uma frente fria. Essa frente fria engrossa
grossa chuva no sábado. Por isso, olha, sábado de céu encoberto, nublado, praticamente sem sol, chuvoso e frio, com máxima só de 18 graus e mínima à noite de 13 graus. No domingo, a frente fria se afasta, mas aí chega a alta pressão, trazendo o ar polar, que fica com a gente nos próximos dias. Até terça-feira, quando começa o inverno, as madrugadas vão ser muito frias nessa área aqui, em azul mais escuro, com mínimas entre 9 até 12 graus, inclui a Grande São Paulo. Aí, nesse outro mapa, que é até o dia 26, então, do meio da semana para frente, é que o frio diminui, mas nada de muito calor por enquanto, Sabina. Ai, ai, ai. Obrigada, Eli. Até amanhã. Vamos nos acostumando ao frio, gente. Agora, mudando de assunto, falando de Corpus Christi, porque Corpus Christi é uma das principais celebrações, da Igreja Católica, quando se homenageia a Eucaristia. É um dia marcado pela tradição daqueles tapetes coloridos lindos e das procissões. Vamos falar direto com a repórter Gabriela Dias, que acompanha uma dessas celebrações em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Conta tudo pra gente, Gabi. Ótima noite pra você. Oi, Sabina, boa noite a todos. A procissão passou por aqui agora há poucos minutos, e a gente consegue ver bem lá no fundinho o pessoal passando aqui por essa rua para fazer o retorno e chegar à igreja. De onde eles saíram, uma missa também foi realizada em celebração a Corpus Christi. Agora, esse tapete tão tradicional aqui no centro de Embu das Artes compôs 600 metros da rua do centro da cidade. Foram 50 tapetes feitos por 250 voluntários que se dedicaram durante 10 horas para fazer esses desenhos, que neste ano homenagearam Maria, mãe de Jesus, e também lembraram da importância de respeitar a acessibilidade dos fiéis. Essas mensagens chamaram muita atenção da Kátia, que estava passeando por aqui hoje junto com a mãe dela. Famílias inteiras, pessoas que vêm de outras regiões, antigos residentes ou não, que vêm aqui colaborar. Então é muito bonito a gente ver que a fé resiste, a todas as intempéries que acontecem na vida, E isso é uma alegria, uma felicidade. A gente está aqui já fica alegre, Eu acompanho o tapete desde pequenininha, que a minha mãe já era moradora do Embu Antiga, um dos primeiros moradores aqui. Então eu acompanho essa tradição há muitos e muitos anos. Então para mim é um laço muito forte, Espírito Santo mesmo, A tradição de Corpus Christi de fazer esses tapetes é de pelo menos 13 cidades aqui da região metropolitana que fizeram essas homenagens hoje durante todo o dia. Um dos tapetes mais famosos que a gente conhece fica em Santana de Parnaíba. Faz 55 anos já que a comunidade se reúne para celebrar este dia. Nos últimos 2 anos, essa celebração foi suspensa, então a montagem desse tapete neste ano foi mais do que especial. Ao todo foram usadas 10 toneladas de serragem para criar os 800 metros de imagem. A capital paulista também teve tapete, ele ficou bem frente à Catedral da Sé. Foi montado antes da meia-noite e o frio não espantou os voluntários, foram todos ligados à Pastoral do Povo da Rua. E a gente tem um depoimento bem emocionante de quem fez questão de participar deste ano, do Abimael, que dormiu por muitas noites na calçada da Sé. Agora ele foi um dos artistas responsáveis por deixar mais cores ali naquele local. É um privilégio que eu jamais pensava que eu ia ter. De verdade. É trabalhoso, sim, mas trabalhando para Jesus, para Deus, é uma benção, uma maravilha mesmo. Parabéns, Abimael. Agora vamos falar de futebol? Pelo Brasileirão, nesse momento, o Palmeiras recebe o Atlético Goianiense e vai vencendo de virada, por 4-1, mantendo a liderança. Um pouquinho mais cedo, o São Paulo foi até o Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo. E aí a Amanda Barbosa está no estádio Newton Santos e vai contar como terminou esse jogo. O jogo começou morno, com poucas oportunidades para os dois times. O São Paulo só teve a primeira chance aos 16 minutos com o Wellington. E o time não fez muito mais do que isso. Terminou o primeiro tempo só com uma finalização. O segundo tempo já começou mais quente. Logo no primeiro minuto, o Botafogo já criou uma boa chance e Jandrei fez a defesa. Aos 15, num contra-ataque veloz, a defesa do São Paulo tentou tirar a bola, mas ela sobrou para Kaique, fez esse belo gol. Kaique bate pro gol! Gol!
Botafogo! Kaique! Um lindo gol de Kaique! Fogo! Chamas! Comemoração! O Botafogo faz 1-0 no São Paulo e a galera vai à loucura! A melhor chance do tricolor foi com o Caleri. O artilheiro quase empatou neste chute. Mas não deu. Final aqui no Newton Santos, Botafogo 1, São Paulo 0. E o tricolor segue sem vencer fora de casa nesse Brasileirão. Valeu, então. Com a derrota, o São Paulo cai para o 5º lugar no Brasileirão. E na próxima segunda-feira recebe o Palmeiras no Morumbi. Vamos para o intervalo, porque a seguir São Paulo entra no clima da Parada do Orgulho LGBT+. De hoje até domingo, olha, várias atividades movimentam a capital. A gente foi conhecer artistas que vão se apresentar, pela primeira vez no evento que volta a ser presencial depois de 2 anos. Agora o trânsito para você, ao vivo na sua tela, Avenida Paulista, iluminada. Lembrando, gente, que o rodízio de veículos está suspenso hoje, quinta-feira, e amanhã também. Na sexta-feira, nada de rodízio. O SPTV volta já, agora às 7h25. Clarice era uma mulher que guardava muitos segredos. Gente, essa aqui não é a roupa que ela estava usando o dia que ela morreu? Sabia que essa roupa significava alguma coisa. Quem são essas mulheres? E Rico vai acabar se envolvendo para decifrar esse mistério. Se a gente quer a ajuda do menino, a gente tem que contar tudo pra ele. E se tem a ver com a morte de uma pessoa que eu conhecia, eu preciso saber de tudo pra ajudar, né? Hoje, Cara e Coragem. Olá, eu sou um banco digital, mas pode me chamar de Will. Na mão de quem foi aprovado no rolê, o Will evolui. O cartão do Will é o primeirinho do Pedro, o primeiro cartão do cara. Agora ele é o cara. Ana é a primeirinha, botou o Will e o Cropped pra jogo, reagiu, hein? Cara Crédito Cropped. Cara Crédito Cropped. Cara Crédito Cropped. E você, já evoluiu com o Will? Baixe o app e... O mundo invertido não está só em Hawkins. Melhor correr pro BK. O Stranger Menu voltou com Waffle Burger, batata Hellfire e Demogorgon Sunday. Saiba mais no aplicativo invertido do BK ou corra até uma loja. Venha brilhar Demogorgons com o Stranger Menu do BK. São Paulo está passando por dias de frio intenso. Ajude a esquentar e proteger as pessoas que estão em situação de risco. Se você pode doar e não sabe para quem, descubra quem faz a sua doação chegar a quem precisa. Paraquemdoar.com.br. Conheça, decida, doe. 7h27 agora, estamos de volta. Olha, o estado de São Paulo vive um momento de atenção nas últimas semanas em relação à Covid-19. O número de novas internações pela doença aumentou, sabe quanto? 48% nesse período. Foram 555 hospitalizações até o último domingo. Vamos dar uma olhadinha em alguns números aqui no telão, olha. Depois de 3 semanas subindo, você vai vendo, olha, a média de novas internações no estado de São Paulo, nos últimos dias, começa a mostrar um patamar de estagnação, tá vendo? Nesse gráfico a gente já vê que a curva que subiu rapidamente lá para 21 de maio, agora ela está estabilizada. São cerca de 550 novos pacientes por dia em leitos de enfermaria e UTI nos hospitais públicos e privados. Mas veja, quando a gente olha a divisão dessas internações por região do estado, o cenário é esse. Dá para ver que a situação aqui na capital é a mais delicada. A capital é aqui, viu, com esse trajeto, esse traço, aliás, em vermelho, tá? A gente vê que a capital ultrapassou essa semana a média de internações de todos os municípios do interior e do litoral. Somente hoje, dos 550 novos pacientes que procuraram a rede, 246 estão em leitos de hospitais aqui da cidade de São Paulo. E esses números são referentes a internações nos hospitais públicos e privados do estado. Hoje, aliás, foi divulgada uma pesquisa realizada pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo. 95 hospitais privados participam e o número de internações nessas instituições, esse número, gente, também está preocupando. Quem vai falar sobre isso é a Laura Cassano, que já está ao vivo aqui com a gente. Oi, Laura, boa noite.
Oi, Sabina, boa noite a todos. Pois é, o levantamento com esses 95 hospitais particulares mostra que em metade deles a ocupação dos leitos destinados a pacientes com Covid-19 já é maior que 81%. Claro, a gente faz a ressalva que hoje tem menos leitos disponíveis a esses pacientes com Covid do que lá atrás, naquele período que a gente considera o mais crítico da pandemia, mas ainda assim a mensagem é que a Covid está, de novo, levando os pacientes de volta aos hospitais. Só para a gente ter uma ideia de ordem de grandeza, esses hospitais têm 9.000 leitos de enfermaria aproximadamente, 3.000 de UTI, 479 UTI pediátrica. 4 em cada 10 dizem que a ocupação nas UTIs também é superior a 81% e que o tempo de espera para um atendimento emergencial tem variado de 1 a 3 horas. As internações das crianças também têm aumentado. Só metade desses hospitais tem leitos que são destinados especificamente às crianças e em 40% deles a ocupação das crianças já é superior a 60%. Na maior parte dos casos dos atendimentos emergenciais, na enfermaria, os pacientes têm entre 19 e 29 anos, ou seja, olha como é importante completar o ciclo vacinal em qualquer idade. Mais cedo a gente falou com o secretário municipal da Saúde, o doutor Luiz Carlos Zamarco. Ele comentou sobre o cenário na cidade como um todo e falou também o que a secretaria está esperando para os eventos desse fim de semana. Nós vimos num crescimento um pouquinho mais rápido no mês de abril, no mês de maio ele desacelerou e agora no mês de junho a gente percebe que ele deu uma estacionada num patamar bem alto, né? Então, a gente até aumentou alguns leitos de enfermaria e colocamos mais 10 leitos de UTI nos hospitais para termos uma margem de segurança. Fizemos isso essa semana, mas ainda não precisamos utilizar nenhum desses leitos que nós acrescentamos. E tomara que não utilizem, né, mesmo? A gente fica na torcida. E é importante, gente, falarmos sobre vacinação, não é? Até ontem, a Secretaria Municipal da Saúde da capital havia informado que algumas unidades abririam hoje, mesmo sendo ponto facultativo. E que amanhã, sexta, toda a rede municipal de saúde estaria vacinando contra a Covid-19 e também gripe, sarampo e outras doenças. Só que parece que essa história mudou, né, Laura? A gente volta a conversar com você. Sabina, olha, a Secretaria Municipal de Saúde disse que alguns equipamentos estavam com horário especial de atendimento hoje, amanhã e sábado. Então, vamos lá. Vacinação contra a Covid, gripe e multivacinação nas AMAs e UBSs integradas das 7 da manhã até as 7 da noite. No domingo, a vacinação ela acontece nos parques. Então, olha, Buenos Aires, Parque Severo Gomes, Tucarmo, Serete, Parque da Juventude. A gente chama a atenção que no domingo não tem vacinação nos postos da Avenida Paulista por conta da parada LGBTQIA+. Hoje, as nossas equipes de reportagem, elas percorreram algumas unidades de saúde e verificaram que as portas estavam fechadas. Na Zona Sul, por exemplo, na UBS Jardim Aeroporto e na UBS Santa Catarina, não tinha nenhum aviso de que não tinha atendimento. Na Chácara Santo Antônio e no Jardim Edite até que tinha lá um papel avisando, sim, mas na Zona Leste também não tinha aviso nenhum, nem no Jardim Maia, nem no Parque Santa Rita. Então, muita gente acabou indo lá e dando com a cara na porta. Eu vim para buscar meus remédios por causa da minha infecção. Aí amanhã eu viria para fazer meus exames que eles pediram, só que eles não avisaram pra gente que ia estar fechado a UBS. Certo. Aí eu acabei vendo esse comunicado hoje, porque eles não falaram nada pra gente. Agora a gente vai ter que esperar até a próxima semana. Porque minha doutora pede com a rapidez, né, os exames para ela averiguar como que tá indo. Sim. Aí pra mim também tá mostrando pros outros médicos, porque eu não passo só aqui, eu passo em outros lugares também. Aí prejudica bastante a gente. Ou se prejudica, né, gente? A informação é tudo. O estado de São Paulo confirmou um novo caso da varíola do macaco. É o 4º, hein? O novo paciente é um homem. Ele tem 28 anos, mora em Indaiatuba, na região de Campinas, interior do estado. Os médicos disseram que ele está em casa, isolado, mas
sem risco. E assim como nos casos anteriores, ele foi infectado fora do país durante uma viagem à Europa. A Secretaria Estadual da Saúde informou que todos os pacientes paulistas com a doença são acompanhados por especialistas e estão fora de risco. A Prefeitura decretou luto oficial de 3 dias aqui na capital por causa da morte do vereador Arnaldo Faria de Sá, de 76 anos. Ele estava internado com Covid-19, aí as imagens dele, né? Mas a causa da morte não foi divulgada. Faria de Sá era do Progressistas. Ele foi eleito vereador da cidade de São Paulo em 2020. Defendia os direitos de aposentados, dos pensionistas. Antes foi deputado federal constituinte. Ficou na Câmara Federal por 8 mandatos. Ele era contabilista, advogado, professor. Também ocupou o cargo de secretário na administração municipal durante as gestões de Paulo Maluf e Celso Pitta. Hoje, durante todo o dia, autoridades repercutiram a morte de Arnaldo Faria de Sá, entre eles o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também, e o prefeito da capital, Ricardo Nunes. Agora, os comentários. O que vocês estão achando do SP2 nas redes sociais? Manda, escreve rapidinho pra gente. Vamos dar uma olhadinha? Tá carregando aqui a tela. Olha lá o Marcos. A Covid não acabou. É isso aí, Marcos. Vamos nos proteger tomando as vacinas. Eu já tomei as 4 doses. É isso, vacina no braço. A Rose, aqui é tetra, Sabina. É boa, Rose. Não quero esse vírus no meu corpo. Continuo usando máscaras em todos os lugares. É a consciência de cada um, né? O Geraldo preocupado com a notícia do aumento de internações por doenças respiratórias, que a gente falou aqui no SP2. E o Andreozzi dizendo que as feiras LGBT+ ajudam em muito a compartilhar informação, cultura, saúde, direitos civis, que é um momento muito esperado. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, viu? E vamos para o intervalo, porque, olha, não, a gente não vai para o intervalo. Eu que achei que a gente fosse para o intervalo, olha, a gente vai falar justamente da festa, né, LGBT. São Paulo está em festa, aliás, colorida. A parada do orgulho LGBT+, será no domingo. Mas até lá, tem vários eventos aqui na capital, como o que o Andreozzi está falando, que dão espaço a temas importantes. O Centrão de São Paulo se tornou palco para vozes e histórias que merecem ser ouvidas. Nesta quinta-feira, o Largo do Arouche recebeu a Feira Cultural da Diversidade. A Festa da Diversidade é a mesma da Oportunidade. No palco, artistas que ainda não estouraram no mercado musical, mas aqui se apresentaram para um grande público. Essa feira, ela mostra talentos que são do dia a dia da comunidade LGBT e que não são comerciais, né? Que é uma pena que as grandes marcas não olham. Então essa feira dá um espaço para todo tipo de arte, desde música, dança, dublagem, apresentação circense, de todas as formas que nunca são contratados. Kaique é cantor trans e tem o sonho de brilhar internacionalmente. Meu sonho é trabalhar tal como a Anitta trabalha, carreira gringa e tudo mais, ela para mim é a inspiração. Então a gente está ocupando esse espaço maravilhoso com os nossos trabalhos artísticos, com os nossos corpos também, performances e tudo, é incrível, saca? E aqui não só os cantores e performistas têm a oportunidade de se mostrar. Escritores como a Marcela, que já escreveu 2 livros sobre a maternidade homoafetiva, também encontram espaço. Quando eu escrevi o livro foi de forma tão descompromissada e hoje as pessoas me escrevem falando, cara, o livro mudou minha vida. Graças a esse livro hoje minha família existe. A gente precisa que existam muito mais livros. Então a ideia é não mais de resistir, mas de existir para o mundo, que o mundo perceba que a gente está aqui e a gente não vai recuar. E foi na arte das palavras que o Lucas também encontrou uma forma de contar como o mundo pode ser desafiador para quem é HIV positivo. É o dilema do personagem do livro dele. Eu acho que é importante a gente discutir esses assuntos, discutir o preconceito dentro da nossa própria comunidade e a forma como as nossas histórias elas também podem ter um final feliz. Isso eu acho muito importante também. A Luísa é quadrinista e também trouxe para o personagem dos quadrinhos que ela criou vivências próprias e de amigos. A história é sobre autodescoberta, é sobre um menino que mora numa cidade interior do interior do Rio Grande do Norte e ele vai vivendo a vida dele com suas questões, em se descobrir como LGBT e como isso atinge todos os níveis da vida dele. Quando a gente é LGBT, não é só com quem a gente se relaciona, é a forma como a gente existe que
que é diferente. Então eu acho que isso sempre vai perpassar pelo conteúdo criativo que a gente produz. Além das diversas atrações culturais, a feira também ofereceu serviços. Teve testagem gratuita de HIV, hepatite e sífilis, com a possibilidade de tratamento em caso de diagnóstico positivo. E teve também retificação de nomes oferecidos por um cartório. E nesse mundo cheio de cor, o tempo não é só de festa. É momento de não deixar que as dores sejam em vão. É luta para exigir o que já é de direito. Respeito, respeito e respeito. E eu estou muito feliz pela representatividade. A gente tem a oportunidade, de, na nossa casa, a gente reinar, porque mesmo na nossa casa a gente tem dificuldades. A gente está correndo atrás e domingo na parada, tudo isso aqui vai arrasar cantando ao vivo o hino nacional. Sucesso garantido, olha. E além da feira, tem atividades até o domingo, dia do orgulho LGBT+, da parada, né? Amanhã, às 11 horas da manhã, tem a Marcha do Orgulho Trans de São Paulo. Concentração tá aí na tela, Largo do Arouche. O movimento vai tratar aí do protagonismo de travestis e pessoas transgêneros. Também tem shows com artistas nacionais e internacionais, como Majur, Dani Bond e Angélica Ross. A programação segue até às 9 horas da noite, muita coisa boa. E é assim que a gente se despede do SP2. SP2 agora terminando. Reportagens no Globoplay, Jornal Nacional, você sabe, começa às 8h30 da noite. Eu desejo uma excelente noite para você e te espero amanhã também. Tchau, tchau. Não tá